Como tornar os dias mais leves com os nossos filhos? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Educar. Nosso episódio está muito sensível e acolhedor. Nós vamos falar sobre pílulas de afeto com Jaqueline França. Jaque, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, meninas, a oportunidade de conhecê-la e também de conhecer o projeto de vocês. Ai, que legal. E Jaque, vamos começar então conversando e conhecendo um pouquinho mais sobre você. Compartilha com a gente a sua formação e a sua atuação. Perfeito. Sou pedagoga, atuo na educação desde 2008. Passei por todos os setores existentes dentro de uma escola, né? Desde monitora até diretora de escola. Hoje estou estudando psicanálise, indo para o meu terceiro ano de estudo. E trabalho atualmente com uma criança de inclusão numa escola particular aqui em Campinas, justamente para aprofundar um pouquinho mais o estudo daquilo que eu venho escrevendo sobre comportamento infantil e como a gente pode ajudar as famílias a lidar com algumas questões. Então, já vamos começar falando sobre esse tema, essa temática que nós conversamos aqui, já mencionamos com o nosso público, sobre pílulas de afeto. Jaque, compartilha com a gente o seu olhar e como isso pode mudar o cotidiano das famílias. Pílulas de Afeto é um braço dentro do projeto do Ainda Abraços e Desafios, onde eu acolho as famílias no sentido de mostrar um caminho, né, de trazer uma proposta onde elas consigam lidar com algumas questões comportamentais das crianças. De ver como uma criança, em algumas situações, tem certa dificuldade, se expressar o que sente, de conseguir se equilibrar no momento assim, mais descontrole emocional. Então, por isso que eu abro essa roda de conversa dentro desse projeto, dentro da base dos desafios, para acolher essas famílias. Porque ouvindo umas às outras, trocando uns com os outros, a gente consegue traçar algumas estratégias que funcionam. Né? Então, é possível a gente melhorar algumas questões a partir do momento que a gente consegue tratar algumas questões que existem. Não. Afinal de contas, a gente não dá o que a gente não tem, né? Até mesmo como pais. Eu acho que jogar luz para esse assunto, onde nasceu esse braço para as pílulas de afeto. Porque quando eu vou conversando com os pais, eu sinto assim, uma cobrança imensa no sentido da falta de tempo, ou de sofrer aquilo que eles não tiveram no passado. O principal dessa pílula é uma presença real de vocês, pais, com os seus filhos. E quanto isso pode ajudar ela no desenvolvimento emocional, no desenvolvimento social com os amigos. Então a gente vai jogando uma bolinha nesse assunto. Como que você enxerga essa questão do desenvolvimento emocional nas nossas crianças? Que impacto isso tem no desenvolvimento dela? Acho que o impacto maior é a convivência que ela tem com os pais. Né? Nós, quando estudamos, a gente percebe que as crianças são espelho dos pais. Então, quando a gente propõe essa acolhida, esse acompanhamento terapêutico, é nesse sentido, a gente conseguir fazer com que os pais evoluam ali nas suas pautas, nos seus traumas, também consigam falar sobre esse sentimento. Porque quando a gente senta para conversar, são poucas as pessoas que conseguem se abrir, como está sentindo, o que te afeta, o que te abala. Então, se nós adultos temos a dificuldade de exemplificar o que está passando dentro de nós, imagina uma criança que não tem aí tempo de vida suficiente, que não tem aí uma estrutura psíquica extremamente organizada, né? Então a gente precisa aí dar algumas ferramentas para que ela consiga trazer isso para o contexto. Então, por exemplo, em sala de aula, quando a gente vê alguma criança que está assim, num momento assim, de crise, a gente vai conversar com ela. O que você está sentindo? A primeira pergunta que a gente faz para ela. E muitas das vezes ela não sabe dizer o que ela está sentindo. Como a gente vai trabalhar? E essa é uma pílula de atenção também. A gente conversa sobre como o corpo dela está. Então vamos tentar descobrir como você está. Suas mãos estão suando? Seu corpo está quente? Seu coração está muito acelerado? Sinais daqui. Isso, por exemplo, é um sinal de que você está com muita raiva ou irritada com alguma situação. Assim. Você quer dormir? Você está com aquela sensação de moleza no corpo? Você deve estar triste. Você está sorrindo muito, dando gargalhada plano. Você deve estar muito alegre. A gente vai, aos poucos, com elas, construindo estratégias para que elas consigam verbalizar o que elas estão sentindo. Mas nós, como adultos, temos que ter a consciência de como é sentir também. E muitas vezes, quando a gente cresce, a gente se planta para isso. Então, por exemplo, quando eu falo de uma criança, a raiva existe e ela é tão um sentimento como os outros. Por que a gente tem dificuldade de falar que a gente está com raiva, por exemplo? Sim. A raiva está aqui, ela precisa ser sentida, mas ela só não pode ultrapassar uma linha.
o limite do corpo do outro, o limite da convivência com seus amigos. Então a gente também vai trabalhando essa questão da socialização junto com esse sentimento. A gente vai formando aí uma criança que tem um pouco de consciência emocional e vai estruturando aí um alicerce para ela numa fase adulta. Ela não vai ter medo de trazer uma roda de conversa ou de mostrar para sua companheira ou para os seus filhos o que é um sentimento. E todo esse olhar que você tem com as crianças, você também compartilha com a família? E pra gente também, um pouquinho, junto das famílias, a gente pode tornar a nossa rotina do dia a dia mais ativa, mais presença, né? Com mais acolhimento. Tipo, a gente Uma outra proposta dentro do projeto são 10 minutos de qualidade. Isso já é um sonho que vem desde 2009, 2010, que foi na minha primeira pós-graduação, onde eu pesquisei famílias e com a demanda do dia a dia muito corrida, mães que têm dupla jornada, né? Os pais que trabalham às vezes também em 2 empregos, e aí acaba tendo pouco tempo para esse ponto. A gente vai trabalhar esses 10 minutos dentro da sua rotina inicialmente, para você ver como essa aproximação e essa troca que você vai ter com o seu filho vai te ajudar. E posteriormente, ele vai pensando em outra estratégia para que você seja inserida na rotina dele também. A gente vai achar, né? E eles iam ter esse tempo de troca. Ela não deixava de fazer as coisas que ela precisava fazer, mas ela trazia essa criança para a próxima. Então, foi um ano de pesquisa, acolhendo essas famílias pós o horário de trabalho deles, trazendo alguns propostas. E quando a gente chega em dezembro, a gente vê algo fenomenal. Não só no contexto de escola, mas também no contexto familiar. Eles se entrelaçaram, eles se achegaram. A criança se sentiu vista, como eu falei na nossa primeira questão, que é o que a gente mais busca como ser humano, ser vista, ela conseguiu ser vista, se sentiu parte daquela família e ela conseguiu entender a falta que tinha do tempo com a família. Porque o tempo que tinha era dedicado a uma troca. Você trouxe os 10 minutinhos, né? Você não pediu para a família se organizar 24 horas, um dia inteiro, mas você trouxe 10 minutinhos, porque não é a quantidade de tempo e sim a qualidade de presente. É o sentimento do que foi vivido. Se eu fizer uma pergunta, pedir para vocês fecharem os olhos, tentarem pensar de alguma coisa na infância, vocês vão lembrar de um sentimento. Sendo ele ruim ou bom, vocês vão lembrar de um sentimento. Vocês não vão lembrar que foi 1 hora, que foi 24 horas, que foi um mês. Vocês vão lembrar daquele sentimento que esteve ali. Então, acho que é isso, trazer essa questão de que o tempo ele não é a máxima da importância, mas sim a troca que vai ser estabelecida. É um momento de presença afetiva com a sua criança. E é isso que importa, é isso que ela vai guardar. Né? O que fortalece as crianças é a segurança emocional que o adulto, enquanto adulto, passa para a criança. Né? Como você enxerga isso? O que a gente tem que fazer para transparecer ainda mais essa segurança emocional para as nossas crianças? De alguma forma administrar o que ela ainda não dá conta de administrar. Por exemplo, quando ela estiver em uma crise muito profunda de choro, pode ser por medo, frustração, raiva ou até saudade, você vai olhar para ela e vai falar assim: eu tô aqui, eu seguro essa emoção para você. Eu sou o seu porto seguro. Ela vai entender que ali ela tem um lugar em que ela pode repousar, ela pode ser verdadeira, ela pode chorar, ela pode se despir ali, porque ela sabe que alguém vai estar ali sustentando. Quando a gente fala desse preparo emocional, são famílias que consigam sustentar nesse momento. Porque ele é passageiro, né? Mas a gente precisa ter essa consciência de como ele é fundamental. Então, quando eu vejo uma criança na escola, nesse momento difícil, eu falo assim: olha pra mim. É difícil, olhar. Eu falo assim: mas eu tô vendo você, olha nos meus olhos. E eu olho fixo no fundo do olho dela por alguns instantes. Eu estou aqui, né? Viva o que você tem que viver aqui. Eu vou ficar atento ao movimento dele. Eu vou estar atento aonde você está. Você pode ter certeza que eu vou estar aqui te ajudando no que for preciso. Então, se a gente quer dar essa fundamentação para a criança em relação ao emocional, a gente mostrar para ela que estamos aqui. Que nós somos o porto seguro. Eu vou segurar esse peso para ela nesse momento e ela pode contar comigo. Porque eles vão procurando a gente para essas trocas. Né? Então, outros momentos que eu tive com criança, eles iam: mas olha, eu não tô bem agora, o que eu posso fazer? A gente vai tentar conversar junto. Porque ele acaba vendo em você um lugar que ele pode achar as respostas que ele ainda não tem. O que faltou para essa criança, né, interna nossa, lá atrás? Como a gente tem que tratar isso agora para que a gente não reverbere o que faltou ou os nossos traumas da nossa criança? Pelo contrário, a gente consiga dar um novo caminho, né, para ela, uma nova oportunidade, quebrando aí, rompendo algumas correntes que nos prendem. E nós estamos aqui falando de toda essa consciência de afeto, de entrega, para transformar crianças seguras. Como
quando nós não encontramos, as crianças não encontram esse afeto, já como que elas costumam demonstrar? Porque muitas crianças estão desenvolvendo a fala, entendendo os seus sentimentos, elas não têm essa atenção que a gente está. Nós estamos aqui conversando, todo esse afeto. Como que ela demonstra que ela não tem? Como que ela fala e expressa para nós, para os professores, para a sociedade, os pais? Como que é? A gente fala que as crianças nem sempre elas usam as palavras, independente da idade que ela tenha. Mas a gente tem que ter um olhar atento para perceber os sinais. Então é um corpo que vai mudar, ela vai retroceder alguma fase, por exemplo, se é uma criança que já saiu da fralda, ela volta para fazer esse xixi na cama, volta a querer usar essa fralda, né? Ou é uma criança que vai apresentar muitos quadros de birra, de um choro sem motivo, né? Pesadelos à noite. Então, assim, a gente vai percebendo os sinais que ela vai dando. Até mesmo aquela criança que é muito contida, ela também está nos mandando uma mensagem, tá? De que eu prefiro ser assim para que eu não faça nada errado, para que eu não saia daquele que é esperado para mim. Isso também é uma questão. Então aí a gente tem que trabalhar o olhar dos pais para entender os sinais. Assim como nós adultos também, sim, né? Quando a gente não está muito bem, a gente fica um pouco mais calado, é uma mancha que aparece no nosso corpo, é um peso que a gente perde. Então a gente vai percebendo os sinais em nós. Então a gente também precisa olhar para essas crianças e tentar compreender os sinais que elas vêm nos dando aí para conseguir acolher o que ela está precisando naquele momento. Então precisa novamente daquela presença e daquele olhar, olha, deixa eu ver como minha filha está hoje, deixa eu ver como meu filho está hoje. E eles vão dando sinais. Nós, como professoras e equipe pedagógica, também temos um olhar atento a esses sinais. Eu sou uma professora que chama muitos pais para conversar quando eu percebo alguma coisa, muito nessa troca, porque eu entendo o sentido de que as crianças passam por algum motivo. Então a gente vai deixando algumas marcas, né? Então quando a gente entra para conversar com o pai, olha, está muito quieto, não, tem apresentado alguns quadros aqui de birra, às vezes até muito bravo na rotina toda, vamos conversar, vamos tentar entender o que mudou na rotina. E às vezes é um pai que mudou de horário, tá vendo bem. É a chegada de um irmão que ainda não entendeu, né, a mudança da rotina da casa. É isso. A gente vai procurando ali os sinais, o que pode ter mudado na rotina da família, e a gente vai conseguindo traçar algumas estratégias. E funciona. Acho que essa troca, essa conversa, tanto de educadores e família, para olhar para essa criança que precisa de ajuda naquele momento, é fundamental. Que mensagem que você deixaria para esse público que está necessitando desse auxílio, né, em relação a uma pessoa próxima, que é dentro do teu medo, puder final, o que fazer, né? Eu acho que o importante é a gente se distanciar da palavra errada, da palavra culpa, e tentar aí trazer novo sentido. Então, assim, ok, responsabilidade, né, ao invés de culpa, por exemplo, algumas questões de falha, acho que a gente pesa menos. Então, a gente trabalhar isso com os pais, nesse sentido de sair um pouquinho disso. Então, a gente tira um pouco dessa carga da culpa e assume a responsabilidade. Ok, então, se ele for sua filha e conversa com ela, olha, sinto muito por eu ter me alterado naquele momento. Eu estava numa reunião muito séria do trabalho, mas isso não justifica. Eu quero te pedir desculpas. Assumir que isso aconteceu é muito importante para que a criança também entenda que, olha, vai ter aí, né, algumas pedras no caminho, vai ter algumas falhas, algumas responsabilidades, tudo bem. Ela também vai se fortalecendo, porque elas vão enfrentar desafios num contexto com outros coleguinhas, em contexto com outros adultos. Então, assim, tira um pouquinho dessa questão de culpa, traz a responsabilidade e olhe para sua criança, assim você olharia para a sua criança interna. Por isso que eu falo que é muito importante a gente olhar para essa criança interna nossa, porque às vezes aquilo que nos chama a atenção dos nossos filhos, aquilo que nos deixa, né, um pouco mais nervoso, um pouco mais agitado, são coisas que reverberam e que nos trazem a memória, coisas da nossa infância que ainda não foram tratadas. Então é importante a gente se olhar também nesse sentido. Quando eu converso com os pais, a maioria fala, mas eu estou muito na busca do que eu não tive. Mas olhe para sua criança e veja o que ela ainda faz para você. Porque essa tecla que está batendo aí é uma tecla que vai reverberar a nossa criança. E não tem como fugir disso. Porque isso é inconscientemente. A gente não faz pensando. A gente reverbera inconscientemente. Então, as crianças nos leem de uma forma diferente. Dos adultos, a gente consegue disfarçar. Para crianças é impossível, né?
Ai, gente, Uau! que incrível! Meu Deus, Eu ficaria aqui, né? Ficaria. Que conteúdo maravilhoso. Sim. Você também já. Que Obrigada. riqueza nas palavras, Sim. sensibilidade. Eu também sou mãe, a Poliana também, né? Então, alguns pontinhos aqui, quando a gente troca, eu acabo criando, ensinando de alerta, com certeza, para as nossas famílias, Com certeza. os nossos educadores também, porque exige um olhar acolhedor e atento. Na aula e nas nossas casas, né? Já, por favor, deixa o seu contato com os nossos seguidores, nas suas redes sociais. Para vocês que ainda não me conhecem, sigam meu @ Entre Abraços e Desafios. Convido vocês a verem alguns vídeos que já estão lá. Já tem disponível na bio também um WhatsApp, caso vocês queiram mandar uma mensagem. Eu gosto muito dessa troca e eu acho que a gente tem que crescer, que contribuir um com os outros, tanto em sala de aula quanto no contexto familiar, para que a gente consiga, de alguma forma, ajudar essa criança que hoje precisa de um suporte emocional e que amanhã vai reverberar tudo isso que foi acolhido nela de uma forma espetacular de se ver. Uma criança que vai se abrir, um adulto que vai saber lidar com os conflitos internos que aparecerem, e acho que ele só tem aí coisas positivas para colher no futuro próximo. Ai, que demais! Obrigada. Muito bom! A gente quer entregar para você uma lembrança, Gratidão. já que com muita gratidão nota. Esse Legal. livro, ele marca o nascimento do nosso podcast. A gente tem uma coautoria aqui, né, em um dos capítulos, que a gente conta o propósito, né? Por que a gente quis montar esse projeto, por que estamos juntas, né, no Pode Educar, em função de conhecer pessoas, levar conversas leves e importantes, né? E aí esse livro a gente gosta muito e desenteia com muito carinho. Agradeço. É um livro da editora Newcastle, né, em parceria, chama Olhos de Águia. Lindo livro. E Muito especial. a gente gosta muito e quer deixar para você o nosso agradecimento. Muito obrigada, né, pela dedicação desse tempo conosco. E eu tenho certeza que foi um episódio aqui incrível, riquíssimo, Maravilhoso, com certeza. maravilhoso. Eu agradeço imensamente o convite e como eu falo em todos os meus vídeos, quero falar para vocês também, para quem acompanha o canal, podem contar comigo. Acho que a gente precisa se unir para ajudar nossas crianças e elas precisam muito de nós. Sim, Com certeza, muito bom. muito obrigada. Vamos deixar nossas redes também, Sim, Lisa? fiquem aqui com a gente, @Pode Educar podcast e até o próximo episódio. Isso mesmo, pessoal. Um beijo para vocês e até Tchau, o tchau. próximo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal, curta e compartilhe.